Você pode abrir seus olhos agora. Paz e graça, povo de Deus. E eu quero que você esteja com seu coração aberto. E a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu não tenho uma mensagem hoje. Mas eu me preparei muito. Eu sei que é o que devia estar aqui, mas assim que recebi o convite, o Senhor confirmou no meu coração, e eu disse, eis-me aqui. E nos últimos dias eu tenho orado ao Senhor, eu tenho lido muito a Bíblia, eu tenho lido a palavra de Deus, mas eu não tenho um esboço, eu não tenho uma mensagem específica, a não ser aquilo do que eu tenho me alimentado esses dias. Mas geralmente para mim é muito fácil pensar em uma mensagem, início, desenvolvimento, conclusão, desfecho. Para mim é simples pensar isso. Geralmente eu tenho facilidade, então eu penso a mensagem e Deus me dá prontinha. Mas hoje foi diferente. E hoje foi diferente, só ontem eu entendi o porquê que foi diferente. Ontem o Senhor me visitou de uma forma muito poderosa na minha casa. Estava apenas eu e o Davi lá. E o Davi viu minha situação do nada. Eu me joguei no chão da minha sala e só fiquei, Jesus está aqui. E Jesus estava lá. Eu sei que Ele está o tempo todo, mas é um daqueles momentos que a gente consegue sentir a presença dEle. E eu consegui compartilhar a alegria de Jesus. E eu tinha certeza, era como se eu pudesse olhar para o lado e eu ter a certeza que eu ia vê-lo, como eu estou vendo o João aqui. E Davi ficou sem entender nada. O que foi, cara? Eu, não, velho, Jesus está aqui. E eu chorava, eu dava risada no chão da minha casa, ouvindo um louvor específico que enviaram para mim. E eu entendi por que o Espírito não me deu nenhuma mensagem. E eu poderia vir aqui e falar coisas do meu intelecto, da minha sabedoria, do que eu estudei. Mas eu fiz uma aliança com Deus e nunca vir até a frente da noiva dele e dizer algo do meu coração. Dizer algo dos meus sentimentos. Ainda que eu esteja com muita raiva e o Senhor quiser falar de amor, eu vou falar de amor. Com o amor que o Senhor me batizou, me selou. Eu quero sempre falar aquilo que o Senhor quer falar aos corações, porque foi para isso que Ele nos chamou. Nós temos uma vocação. O Senhor nos chamou para um propósito, para algo específico, não necessariamente ligado à liturgia da igreja, do templo, não necessariamente você vai ser um ministro de louvor, um líder de adoração, alguém que dança, que prega. 5% das pessoas farão parte da liturgia da igreja. Mas ainda assim está escrito na palavra de Deus que você foi chamado para uma vocação. E eu me perguntando ontem, por que Deus? Por que eu estou me espremendo há semanas e não sai nada? Enchei-vos do vinho novo. Enchei-vos do vinho novo, Felipe. João, enchei-vos do vinho novo. Alisson, enchei-vos do vinho novo. Seja cheio do vinho novo. Do vinho novo, vinho novo, vinho novo. E eu com isso em meu coração. E essa é uma das sugestões mais belas que você pode dizer para alguém. Se você entende o que é o vinho novo e você declara isso na vida de alguém, você entende por que essa declaração saiu da boca de Jesus. E está chegando. Abra, por favor, sua Bíblia em Mateus. Hoje vai ser online. Mateus 9, 16. Porque agora eu lembrei, eu fui quarta-feira na célula do pastor Hugo. E ele pregou essa mensagem. E eu quero falar algo dessa mensagem. Nessa noite. Mateus capítulo 9, se você achou, diga amém. Vamos ler os versos do 14 ao 17. Presta atenção. Diz assim, então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Quem é o esposo? Eu não ouvi, quem é o esposo?
Jesus. Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestes velhas, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho. Os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Eu procurei a referência dessa mensagem, essa palavra específica, vinho novo. E eu observei que na Bíblia ela só é dita por Jesus. E ela aparece 3 vezes no Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos, falando da mesma situação. O Senhor está nos dizendo, não se põe vinho novo em odres velhos. E o que é odre? O que é odre, Richard? A gente falou disso na célula. O que é odre? Fala aí. Esqueceu, né? Se lembra, Caleb? Se lembra? Fala aí, então. Pô, eu estou fazendo alguma coisa na sua vida, man. O que é odre? O recipiente de couro que usava para guardar água. O vinho. Também. O menino está esperto. Glória a Deus pela sua vida, Caleb. Dê uma salva de palmas pela vida de Caleb, uma salva de palmas. Estava lá, a gente comentou sobre isso ontem, porque eu tenho comido isso incessantemente para tentar entender o que seria esse vinho novo. E o odre, ele é um recipiente de couro. Ele é feito para armazenar, ou era feito para armazenar água, vinho, qualquer líquido. Porque antigamente, a gente sabe, não tinha geladeira. E as pessoas, elas viajavam a pé, e as viagens demoravam dias, talvez meses. E elas precisavam levar a água. Então não tinha cooler, não tinha isopor, não tinha essas coisas, não tinha lata de alumínio, não tinha nada disso. A maneira mais eficiente de levar isso era através desses odres, esses recipientes feitos de couro de animal. Então eles costuravam a parte específica do couro e armazenavam água lá, ou vinho. E o que acontece? O que Jesus está dizendo é o seguinte: o couro, se você já teve algo de couro, não mais hoje em dia porque não pode, é proibido por causa dos animais. Mas se você já teve algo de couro, um sofá, um sapato, uma bolsa, você percebe que ao longo do tempo ele vai ressecando. E à medida que ele vai ressecando, ele vai aparecendo algumas fissuras. Ele vai se alargando, ele fica ressecado e ele vai se alargando. Se é um sofá, aparece logo aquelas fissuras assim no meio, na parte onde está mais esticada. E o que Jesus está dizendo, nós não podemos ser um odre velho, um odre ressecado, empoeirado, um odre castigado pelo tempo. Nós precisamos ser um odre novo. Diga comigo, odre novo. E o vinho, que é o que Jesus está usando para fazer essa alegoria, ele é depositado dentro do odre. E o vinho também tem uma propriedade que se chama dilatação. O vinho novo, ele é bem fluido. A consistência dele é muito semelhante à da água. Ele é um líquido bem escorregadio, maleável. Mas à medida que ele vai envelhecendo, ele passa por um processo chamado fermentação. E aí ele vai encorpando. Com o passar do tempo, ele vai encorpando. E à medida que ele vai encorpando, ele também vai se expandindo. E aí ele fica mais grosso. E qual foi a sacada de Jesus? Ele está dizendo, você não é muito inteligente colocar um vinho novo. Porque o vinho novo ele vai se expandir. E o odre velho ele não aguenta mais, ele não suporta mais nenhuma expansão. Ele não suporta mais ser esticado. E o que vai acontecer? O vinho novo vai estragar o odre. E você vai perder o odre e o vinho. Você vai perder o propósito dessas coisas. E o mais interessante, presta atenção nisso aqui, que Jesus não está falando sobre idade, apesar de a gente estar dizendo novo, velho. Deus não está falando sobre tempo, mas Jesus está falando sobre mentalidade.
Porque se você olhar o que está acontecendo antes de Jesus falar essas coisas, primeiro ele chama Mateus, vai almoçar na casa de Mateus, que é um publicano, é um pecador, é mal visto pela sociedade, e chegando lá nesse lugar, os fariseus vão questionar os discípulos de Jesus. Os fariseus não tinham coragem de questionar Jesus, então eles questionam os discípulos. Aí Jesus colhe no ar e dá uma bendada neles. É onde que ele diz, olha, eu vim para os doentes. Se vocês estão bons, se vocês estão sãos, se vocês estão salvos, se vocês não precisam, amém. Mas eu vim para aqueles que precisam. E eu quero saber quando é que vocês vão entender que eu prefiro a misericórdia e não o sacrifício. E logo em seguida a Bíblia fala que os discípulos de João Batista, aí entra outro tipo de pessoa, porque os fariseus eram os religiosos, eram aqueles que acham que são merecedores, eram aqueles que contam o tempo que tem de evangelho, é aqueles que se acham no direito de sentar no trono de Deus e julgar as pessoas. Mas os discípulos de João não, eles reconheciam Jesus, mas eles viviam se comparando. Então eles diziam, eu acho que Jordan é mais espiritual porque ele canta, porque ele ora em línguas, porque ele consegue falar de Jesus. Eu acho que a bispa é mais crente do que eu. Eu acho que Deus é melhor na vida dela, é mais misericordioso com ela. São as pessoas que se comparam, porque eles chegam para os discípulos de Jesus e eles dizem, olha, a gente jejua. E me incomoda o fato de que você não jejua. Você está sempre alegre, você está sempre se divertindo. Jesus tinha fama de beberrão e comilão, Jesus andava em muita festa. E eles se incomodavam porque o líder dele disse para eles jejuarem, e Jesus não dizia isso para os discípulos dele. E isso incomodou eles. Porque muitas vezes as pessoas se incomodam pelaquilo que você é. Não se trata do que você tem, onde você está, onde você nasceu, mas se trata do que você é. Algumas pessoas vão sentir raiva de você, vão sentir inveja de você, simplesmente pelo seu sorriso. Porque existe uma vida de Deus em você. Existe uma graça de Deus em você. A sua presença, a sua vida, o seu testemunho vai incomodar algumas pessoas. Mas o próprio Jesus, ele toma a frente, ele responde, olha, eles não vão jejuar porque eu estou aqui. Jesus dando carteirada, ele está dizendo, eu sou o noivo. Toda a profecia de Israel fala sobre o casamento entre o noivo, o Filho de Deus e a igreja. Ele está dizendo, eu sou essa pessoa. Eu estou aqui agora. E enquanto eles estiverem comigo, eles vão se alegrar. Enquanto eu estiver aqui, eles vão celebrar, eles vão viver a minha alegria. Eles não precisam passar por tristezas, porque eu estou aqui. Mas vai chegar o tempo em que eu vou, e aí eles precisarão jejuar. E esse tempo chegou. Mas João 14 vai dizer, eu vou, mas eu vos deixarei o Consolador. E Ele vos ensinará todas as coisas. Ele estará contigo todos os dias da sua vida. Ele vai te ensinar a me amar. Ele vai te capacitar a ser luz no meio desse mundo que é trevas. O Espírito Santo de Deus. E eu te pergunto, quem são os odres? Quem são os odres? O odre sou eu. O odre é você. O odre é você, Larissa. O odre é você, Felipe. Nós somos os odres. Nós recebemos o vinho novo. E Jesus é? Jesus é? Ninguém? Chuta aí, Henrique. Nós somos os odres, Jesus é o vinho? Não, Jesus é a videira. Jesus é a videira. A videira é a árvore que vai produzir a fruta, que produz o vinho. E o vinho novo é o Espírito Santo. Não está todo errado, mas é quase isso. Não está errado, mas também não está certo, mas também não está errado.
Ele mesmo diz em João capítulo 15, eu sou a videira. E o que é que Jesus derrama sobre as nossas vidas? O Espírito Santo de Deus. Assim como desceu em Atos, o Espírito Santo de Deus é o que vai dar sentido à nossa vida de cristão. Não há sentido em ser cristão sem o Espírito Santo de Deus. Por isso em Atos, quando os apóstolos encontram um grupo de cristãos que receberam Jesus, e eles perguntam, vocês foram batizados assim, assim? Eles dissemos, fomos. Mas você receberam o Espírito Santo? Não. Eles dizem, venha, vamos receber o Espírito Santo. Porque não faz sentido você ler a Bíblia sem ter o Espírito Santo. Não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido você vir à igreja. Não vai fazer sentido você carregar uma Bíblia. Não vai fazer sentido você dançar aqui no domingo. Não vai fazer sentido. Só vai ser um fardo na sua vida. Porque um amiguinho meu me disse ainda ontem, poxa, ser cristão é bem difícil. E se não tiver o Espírito Santo, é pura ilusão. E agora eu queria comentar algo que está escrito lá em Efésios, capítulo 5. Abra sua Bíblia para a gente encerrar. E eu convido você a pensar nessa mensagem. Efésios, capítulo 5, versículo 21. Quem achou diz vinho novo. Eu não vou dizer não que eu não achei ainda. Talvez eu ainda seja um odre velho, cheio de tantas coisas. Talvez a poeira tenha me encoberto, tirado do seu olhar. Então faz outra vez, como foi na primeira vez. E o que era velho, novo se tornará. Fique à vontade para me derramar do teu vinho novo. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim, escuta isso. E não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Vamos analisar o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não quero aqui questionar se é pecado ou não beber, mas a gente consegue perceber que a crítica dele é a embriaguez. E eu quero enfatizar isso porque muitas vezes o vinho que ele está dizendo em que há contenda não é o nosso problema. Mas existe algo em nossa vida nos embriagando. E eu quero convidar você essa noite a se mapear agora, a se autoavaliar. Do que é que você está embriagado? É de um relacionamento? Do que é que você está embriagado? É de uma página na internet que tem a sua foto? E com essa página você consegue causar impressões às pessoas? Com essa página você fica embriagado numa tentativa de receber reconhecimento, de ser visto. O que é que está lhe embriagando
nesses dias? O que é que está te embriagando nesses dias? Do que você está embriagado nesses dias? É de um jogo? São séries? São animes? O que está te embriagando? É o lugar que você frequenta? É a comida que você come? É o dinheiro que falta? É o dinheiro que sobra? É o pecado oculto? Escondido? O Senhor diz, não vos embriagueis com vinho. Feche o olho, não se embriaguei com vinho. Não vos embriaguei com vinho. Ou com qualquer outra coisa. Mas enchei-vos do Espírito, 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 enchei-vos do Espírito. E sabe por que o Espírito Santo não liberou nenhuma mensagem específica para essa noite? Porque ele disse, Jordan, eu estou cansado. Essa é uma geração que não precisa de mais informação, essa é uma geração que não precisa de mais palavras, essa é uma geração que não precisa de mais músicas, mas eles precisam verdadeiramente conhecer o poder de Deus que há em minha palavra, porque o Evangelho não se constitui em palavras persuasivas. Então eu não quero persuadir a sua vida, eu não quero te convencer que o mundo é uma droga, eu quero que você seja cheio do poder de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do poder de Deus, que o Espírito Santo de Deus toque a sua vida, do menor ao maior, do menor ao maior, que o poder de Deus caia sobre esse lugar e comece a transformar a sua vida, restaurar o seu cativeiro, restaurar o seu lugar de intimidade, restaurar o seu lugar de devocional. Que o Espírito Santo de Deus te toque agora, toque agora, toque agora, toque agora.